Bora, Rafael, para as primeiras informações do Corinthians nessa terça-feira. O Coringão que enfrenta amanhã a Ponte Preta fora de casa. Será que o Timão vai com o time titular ou o time reserva, hein? Vamos ficar sabendo nesse vídeo agora. E também informações sobre contratações. Será que o Corinthians vai contratar ou não vai? Ou vai deixar pro meio do ano? O Timão que busca se recuperar depois da última derrota contra o São Paulo, após 10 vitórias consecutivas. E amanhã enfrenta um adversário difícil aí fora de casa. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Primeiro vídeo da ESPN na sequência. Tem mais informações do jogo aberto. E depois, para finalizar, com o Samir Carvalho do Café do Setorista, trazendo mais informações pra gente sobre o Coringão, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Com o Timão. Repercutindo o Corinthians, porque além da derrota tem toda a questão política também, né? E aliás, a gente até comentou ontem que, independentemente da questão do impeachment ou não, Augusto Melo foi dar entrevista. Apareceu, isso é difícil, né? A gente ver depois de derrotas em clássico e depois de um presidente que está sendo questionado internamente, mas ele apareceu, né, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para a Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Augusto Melo falou muito a respeito da situação política do clube, dos problemas que ele enfrenta com o Conselho Deliberativo, principalmente na figura do Romeu Tuma Júnior, que hoje é o grande opositor a ele em relação a essa parte política. Falou também a respeito dos problemas financeiros que o Corinthians vive, não consegue fazer contratações, em compensação consegue fazer a manutenção do elenco, conseguiu segurar praticamente todos os titulares e os principais jogadores também reservas. O Corinthians que enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira, tentando retomar a liderança do Grupo A, do Paulistão, depois de perder o derby para o São Paulo. E aí o que a gente vê do Corinthians? Vai promover um rodízio do elenco, vai continuar essa parte de utilizar alguns jogadores titulares em uma partida, outras em outras, vai assim revezando o elenco até o derby contra o Palmeiras, o clássico no dia 6 de fevereiro. Aí o Corinthians vai utilizar a formação máxima. Um dos poucos jogadores que não deve participar desse rodízio é o goleiro Hugo Souza. Ele está se recuperando de uma amidalite, perdeu as 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista e precisa principalmente de ritmo de jogo. Ele vai atuar em praticamente todos os jogos. Uma novidade no elenco é o Bahia, o volante, jogador que foi um dos destaques da Copinha pelo Timão na campanha do vice-campeonato. Foi integrado hoje ao time profissional junto com mais alguns garotos da base. Eles vão treinar, ser testados pelo Ramon Dias e, se agradarem, vão permanecer no elenco principal depois do campeonato estadual. E falando a respeito da vaquinha, completou 2 meses na questão da vaquinha para a Neoquímica Arena. Foram arrecadados mais de 35,8 milhões de reais. No segundo mês teve uma certa queda, são mais ou menos 5% do valor total, que é 700 milhões de reais. E a Gaviões da Fiel, que está promovendo a vaquinha, hoje vai fazer uma campanha justamente para tentar dar uma bombada e aumentar mais essa questão da arrecadação e tentar, quem sabe, aumentar esse valor. O Corinthians que tem uma dívida muito grande em relação à Neoquímica Arena, né, Bruno e Mari? Volto com vocês. 700 milhões é dinheiro. É dinheiro pro torcedor tentar bancar sozinho nessa história. Não é que o Corinthians não arrecadou pouco, ele arrecadou muito. É que 700 milhões é muito. Mas a gente avisou que 700 milhões as pessoas perderam a noção do tamanho de dinheiro que é. Terrível perder um clássico, ainda mais do jeito que foi esse 3-1 do Majestoso. Mas o Corinthians nem tem tempo para lamentar, para pensar demais nisso, porque já tem compromisso contra a Ponte Preta, precisa da recuperação no campeonato, estava invicto até então, ganhando todas, e aproveitou para subir 11 garotos da base para o profissional. Somos loucos por você, nosso Foram 10 vitórias seguidas, mas a derrota no Majestoso de domingo colocou fim à série de triunfos e impediu que o Timão conquistasse a maior sequência de vitórias do século. Duele perder porque faz 4 meses que a gente não perde jogo, dói muito e mais da forma que a gente perdeu. Mas agora é seguir ainda trabalhando do mesmo jeito que lo estamos fazendo hasta ahora. Nos duele mucho la derrota porque es mucho tiempo que no se pierde. Y cuando no se pierde, el equipo está acostumbrado a ganar. E para não desacostumar depois do fim da invencibilidade, é hora de focar nos erros para não serem repetidos. Dos 6 gols sofridos pelo Timão no Campeonato Paulista, 3 deles saíram de bola aérea. A defesa ligou o sinal de alerta. O zagueiro João Pedro Tchoca, que retornou de empréstimo e já marcou o gol, é a única novidade em relação ao elenco do ano passado. E, pelo menos por enquanto, nada de reforços. A nossa preocupação era manter esse elenco que não foi fácil. Os assédios, renovações de contrato, tudo isso é dinheiro. E agora tem a janela, a gente está tentando aí, se haver alguma necessidade, pode ter certeza que a gente vai estar no mercado. Sem reforços, o Corinthians promoveu 11 jogadores da base para o profissional.
Na lista, atletas que disputaram a Copinha e passam a treinar com o elenco principal. Aos 19 anos, o volante artilheiro do Timãozinho na Copinha, com 4 gols em 7 jogos, já está enturmado. Pidon, Maná, os moleques são meu parceiro, Rian, agora o Choca voltando, e tem uns profissionais também, o Carrilho, muita gente boa, Thales Magno, Hugo Souza, os caras sempre procuram estar comunicando a gente. Já as ausências continuam. O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maicon e o meia Rodrigo Garro seguem lesionados. O volante Breno Bidon e o goleiro Felipe Longo disputam o Sul-Americano com a seleção sub-20. Sem os convocados e lesionados e com os meninos da base, o Corinthians treina logo mais de olho na partida de amanhã contra a Ponte Preta pelo Paulistão e terá pela frente uma sequência de jogos pelo estadual antes da grande expectativa para a temporada, a estreia na Libertadores. O Timão tem 3 semanas de preparação antes do torneio continental. Nesse período, serão 2 clássicos pelo estadual, que não podem ser deixados de lado para quem quer brigar pelo título. O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A com 9 pontos, atrás do Mirassol, apenas pelo saldo de gols. Mas aqui a gente está muito tranquilo, a gente está trabalhando e não tenho dúvida que a gente vai sair disso. O Corinthians a gente está muito tranquilo, a gente tem um grande elenco, tem um bom time e pode ter certeza, a gente vai disputar o título paulista e outros títulos que vierem. Otimismo após a derrota para o rival, depois do fim da sequência de vitórias, agora é se preparar para uma nova sequência, uma maratona de partidas. Que sorte do Ronaldo Giovanelli. Férias no final de semana perfeito, hein? É verdade. Não viu de perto a derrota na Copinha e não viu o majestoso ali. Ele não iria também no Morumbi, provavelmente não iria. Mas o que me impressiona... Não, né, Rona? Não! O Corinthians agora tem que deixar esse clássico de lado, porque daqui a pouco outros clássicos viram. Importante para ver se ele vai fazer um rodízio ainda, se vai... Ele vai manter esse planejamento físico, tem um derby ou para o dia 19, quando tem a pré-Libertadores, já o primeiro jogo. Então, assim... Mas será que não é bom entrar em campo antes, até para sentir um pouquinho a temperatura do jogo? Por isso, mas antes do derby ou antes desse jogo da pré? Vai depender também dos resultados, né, Chico? Exato. E vai depender também do desconforto no joelho, que ele tá trabalhando, mas ele já está em campo com fisioterapeutas e tal. Mas então, dentro desse planejamento físico, porque ele conseguiu 3 vitórias seguidas, eu acho que isso deu um fôlego maior para o Ramon. Não programava perder o clássico, claro, né? Mas tem que dar uma resposta, né? O Corinthians não adianta, né? Se daqui a pouco você tropeça mais uma vez depois de uma derrota no clássico, já gera toda uma instabilidade. Eu vi muita gente criticando o Ramon, que termina um ano super em alta, junto do Emiliano, e de repente na primeira derrota num clássico já vem aquele zum. Então, assim, tem que dar uma resposta, mesmo rodando o elenco, e corrigir o que aconteceu no clássico, que não pode acontecer. Porque nos 3 jogos iniciais também aconteceram erros defensivos. Isso precisa arrumar. É que é muito duro. Você vem de 10 vitórias consecutivas. Loucura. E você perde justamente para um arquirrival por 3-1. Da forma como foi. Num segundo tempo, que o São Paulo aí sim dominou, fez o que quis, construiu o placar, até sofreu o gol e foi lá e fez o terceiro, com uma dupla que estava super inspirada. Voando. E agora você precisa se recuperar, porque o Mirassol no grupo do Corinthians tem 9 pontos também, tem um saldo de gols melhor e está liderando esse grupo. Ou seja, tem uma concorrência ali interna, o Mirassol também está na Série A, contratou jogadores experientes, cascudos, né? O King Naldo tá lá dando assistência, fazendo gol. Chora coração, Chico? Não, tá tudo certo, sorte pro Reinaldo. Só para provocar um pouquinho. O que acontece? O Corinthians só vai contratar se o parceiro pagar. É claro que isso não é lei também nos clubes, né? Como eu estava aí debatendo com um colega aí. Não é lei também nos clubes. Às vezes você tem o seu recurso para contratar, entendeu? Porque eu não estou falando de você pegar o dinheiro que você recebe do patrocinador e investir em reforços. Eu estou falando de você fechar um acordo com o patrocinador exatamente para ele pagar os reforços. Entendeu? Igual o Memphis, igual a patrocinadora Master faz com o Memphis, tá? Essa é a verdade. O Marcelo Fernandes, ainda bem que não ganhamos a Copinha. Senão já ia ter uma pressão danada para subir a base ruim do Corinthians. Tem que contratar. Eu queria o Lucas Veríssimo, diz o Maxwell. Mas, o Marcelo, subiram, né? 8 jogadores da Copinha. Entendeu? 8 jogadores, tá? 8 jogadores. Então, e são jogadores que
para mim, hoje não estão prontos, nenhum, tá? Alguns não estão prontos e alguns nunca vão estar. É duro dizer isso, mas eu observei o time da Copinha, tá? Para mim bastaram 2 jogos para eu ali analisar quem é quem. Não preciso de muito, não. Tá? Em 2 jogos deu para perceber que nenhum dos 8 promovidos, tá? O Corinthians promoveu 8 jogadores, nenhum dos 8 promovidos estão prontos. Nenhum. O zagueiro Vera não, o Denner não, o Bahia não, enfim, quase ninguém. Essa é a verdade, tá? Quase ninguém. E digo mais, né? Dieguinho não, Guinegão não, o Nicolas não, nenhum. Não tem como. E tem outra coisa, tá? Alguns nem condição de jogar no Corinthians têm. Não vão evoluir nunca. Melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não o suficiente, né? Aliás, tivemos uma copinha, eu não me recordo de ter um jogador diferente nessa copinha. Igual lá atrás você via Denner, falou, nossa, esse cara é demais. Djalminha, esse cara é demais, né? Você via assim os jogadores que tinham na copinha, né, lançados, você fala, meu Deus, esses caras são diferentes. Cara, não tem nenhum Marques sequer que o Corinthians revelou na copinha, não tem nenhum Malcom, não tem um jogador nem nesse nível. Porque o Marques e o Malcom foram muito bons jogadores, mas não foram craques para mim. Eu sou, na minha medida de craque, ela é alta, a minha régua. Agora, não tem, velho. Entendeu? Não tem. Não tem. O Corinthians está endividado, o Corinthians está pedindo socorro aos patrocinadores para contratar, e o Corinthians só não contratou ninguém nessa janela porque não tem dinheiro. E não adianta que as pessoas quererem falar que não, quererem me desmentir. Não tem. E outra, vai me desmentir como? Se o próprio presidente falou, após o clássico contra o São Paulo no Morumbi, que não tem grana para contratar. Quer dizer, a minha informação já está confirmada. Agora eu estou trazendo outra, que o Corinthians está tentando convencer os seus patrocinadores atuais e tentando buscar outros para contratar. Qualquer reforço que chegar no Corinthians vai ser em parceria com um patrocinador. Fora isso, tá? Fora isso, não tem como. Não dá. E aí é um problema, né? É um problema que... Eu quero destacar uma coisa aqui importante para vocês, gente. Uma coisa que tem acontecido com frequência no Corinthians e não é de agora, não é só da diretoria do Augusto. Os caras acham que estão na Europa porque é o seguinte... O grande mal do Corinthians é que o Corinthians, nos últimos anos, só contrata na janela do meio do ano. Não é que só contrata. As melhores e também em quantidade acontecem no meio do ano. Só que aqui não é Europa. Na Europa, no meio do ano, beleza, está começando a temporada. Aqui você está com a temporada afunilando. O auge dela é o meio do ano. São oitavas de final, quartas de final, você está disputando um mata-mata, você está disputando um momento complicado do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está fazendo isso. O Corinthians está montando o seu time sempre no meio do ano. Eu vou falar, eu tenho base no que eu estou falando. O Duílio chegou, não vamos contratar ninguém, vamos colocar as contas em dia, chegou no meio do ano, pá, estourou de contratação. Roger Guedes, Yuri, o William, Renato Augusto, começou a vir tudo de uma vez. Mas já perdeu esse ano. Ano passado, ainda bem que ainda veio no meio do ano, né? Os reforços vieram no meio do ano. Agora, esse ano, de novo. De novo. Entendeu? Então, cara, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, focar nisso e entender que o Corinthians está fazendo isso. Nós não estamos percebendo que todo ano essa coisa de reforçar no meio do ano. A hora de reforçar é agora. Para quando você chegar no meio do ano, você está voando. Então você tem que conseguir os recursos para a janela de janeiro. Você tem que trabalhar de julho a dezembro os recursos para contratar em janeiro. Não estou falando que não se deve contratar no meio do ano.
Só estou querendo dizer que a janela principal nossa, é no início do ano, velho. Os caras estão no Brasil achando que estão na Europa. Aí vai chegar no meio do ano, porque eu lembro na diretoria ridícula do Duílio, que é aquilo ali, meu amigo. Eu nunca vi tanta burrada, né, velho? Entendeu? Os caras, vou te falar, velho. Se tivesse um cara que entenda minimamente de futebol, o Corinthians não estava nessa situação. Pô, eu tô aqui, jornalista. Sugeri para vocês várias vezes o Marlon Freitas, quando estava no Atlético Goianiense. O nome chegou lá no Corinthians, os caras não quiseram. Ano passado, na janela do ano passado, eu sugeri o Moisés. Falei, pô, lembra do Moisés? Um cara que era do Fortaleza, tá lá no México, esquecido, e o time mexicano não tá querendo ficar com ele. É um jogador barato, você só vai pagar o salário dele, que é 300 e poucos mil. No máximo 300 mil. Ontem o cara fez um gol, driblando 3-4, tocou na saída do goleiro, um golaço. O Corinthians não tem um jogador no elenco com a característica do Moisés. E outra, os caras preferem pagar 5 milhões no Pedro Raul. Os caras preferem pagar também pagaram pelo Pedro Henrique. O Pedro Henrique não veio de graça. Pô, e aí você não contrata o Moisés. Pô, meu irmão, esses caras não entendem de bola não, velho. Então é isso aí, Fel. Bora para mais informações do Corinthians. Falar um pouco de Memphis Depay, que ainda não engrenou no timão pelo lado físico. Todo mundo sabe que a preparação do Corinthians, do Brasil, foi bem curta aí, com poucos dias para treinar antes da estreia no Campeonato Paulista. E com isso, alguns jogadores estão sentindo mais que outros. E o Memphis Depay não é diferente, já que ele é um europeu e veio para cá pro Brasil para enfrentar esse calendário caótico do futebol brasileiro. E a lesão até do Rodrigo Garro ocasionou uma mudança de posição aí do Memphis Depay, que às vezes atuou como meia ali, como camisa 10, porém não é a dele, né? Ele não faz muito bem essa função, porém ele quebra um galho ali. E apesar disso, o jogador não está 100% ainda, fisicamente procura encontrar a sua melhor forma. Apesar de mostrar que é tecnicamente importante, o jogador quase não apareceu no jogo contra o São Paulo. A única chance que realmente que eu lembro dele ter feito alguma coisa no jogo ali foi numa falta que ele teve frente à área, que ele bateu no canto do goleiro e só aí errou bastante ali, não conseguiu jogar mesmo. Ele veio atuando ali mais como meia atrás dos atacantes, né? Função normalmente exercida pelo Rodrigo Garro ou Igor Coronado. A ideia disso seria também dar mais proteção pro atleta aí, já que ele jogando de atacante ali, ele sofre muita pancada, porém não acho que vai funcionar com ele assim. Normalmente ele atua do lado de ouro aberto e nem por isso o jogador deixa de se movimentar ali pra ajudar na construção dos lances, mas agora precisa se condicionar. O Emiliano Dias até falou que costuma jogar com ele, o Memphis Depay no caso aí, Garro, como armadores. É uma posição que ele já fez muito, jogou assim na França, e ele também pode se deslocar pelo lado, foi assim que ele jogou no Lyon, né? Mas faz muito tempo que ele jogou no Lyon sim. Mas a comissão técnica falou que tá muito satisfeito com as minutagens que está tendo aí com o Memphis Depay, e dentro de algumas semanas ele vai estar 100% aí para desempenhar o seu futebol e voltar aquele futebol que a gente viu no ano passado, né? Com gols, assistências, dribles. Mas é isso aí, apesar da derrota, o Corinthians ainda segue situação confortável no campeonato, tá na segunda posição, ó, perdendo apenas por saldo de gols, primeira Mirassol, que goleou o Velo Clube por 6-1. E o próximo desafio do Timão já é na quarta-feira e contra a Ponte Preta, mais um jogo fora de casa, um jogo difícil com a Ponte Preta. Eles costumam complicar pro Corinthians, independente do time que eles tenham ou não. Eles vão querer dar a vida contra o Coringão na quarta, hein? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!